Muito bem, pessoal. Eu já comecei aqui a fazer a gravação. Caso vocês escutarem algum barulho externo aqui na minha gravação, não liguem não, porque eu estou num hotel agora. Eu estou no hall do hotel aqui para poder fazer, porque no quarto não dá, meus meninos não deixam, né? Então, essas facilidades do home office aqui também é interessante nessa perspectiva. Você pode estar em vários locais. Bom, a gente marcou para poder iniciar as nossas aulas e é interessante dizer para vocês, né, que a nossa disciplina ela vai concentrar o estudo do direito processual, né, direito processual civil, notadamente no que se refere à fase de conhecimento do direito processual civil. O direito processual, né, desde a vigência, né, do Código de Processo Civil de 2015, mas também, né, um pouco antes dele, a gente pode dizer que a partir do ano de 2008, né, quando tiveram algumas alterações que foram promovidas no Código que era vigente em 1973, também chamado de Código de Processo Civil do Clóvis Bevilacqua, né? O processo civil ele adotou um certo sincretismo, né? Quando nós falamos de um sincretismo processual, nós estamos falando que o processo ele tornou um procedimento compreendido num todo unitário, onde a partir da ação proposta, o indivíduo consegue, né, desde o reconhecimento, a apreciação da sua pretensão, como também a satisfação, né, desta pretensão. Antes do processo ganhar este corpo sincrético, né, reunido aí num todo unitário, o processo era dividido em duas fases, autônomas cada uma, né? E finda uma relação, acaba que tinha que se iniciar a outra relação, né? Então nós tínhamos, por exemplo, uma situação de que o indivíduo ele tinha que entrar com um processo para ter o seu direito reconhecido e ter que ajuizar um novo processo para estabelecer ali, né, a satisfação do seu direito. Dentro deste contexto, pessoal, o sincretismo processual ele auxiliou muito, né? Agora tudo é reunido dentro de um único procedimento. Nós temos lá desde o momento em que se reconhece a pretensão até a satisfação do crédito, sem ter que fazer a propositura de uma nova ação, ok? Apesar desse sincretismo processual, o direito processual ele é dividido em algumas fases. E essas fases, né, são semelhantes às disciplinas que vamos estudar. Nós temos a fase de conhecimento, também chamado de fase cognitiva, né, onde se busca conhecer da demanda, conhecer da pretensão que está sendo deduzida ali naquele processo pelas partes, conhecer a lide, né, que está sendo motivo de debate, dizer o direito sobre o caso concreto e reconhecer ali, né, aquela pretensão, dar o conhecimento àquela pretensão que foi deduzida. No segundo momento, nós temos uma fase denominada de fase recursal, que é quando as partes, né, inconformadas ali com o provimento jurisdicional, inconformadas com o resultado da respectiva ação, promovem os recursos, né, cabíveis ali em decorrência daquele procedimento, tá? Em decorrência daquela decisão que foi proferida dentro do processo. Teremos então a fase recursal. Em seguida, né, nós temos a fase denominada de fase de cumprimento de sentença, que é uma fase executiva, né, uma fase onde
se busca a satisfação daquele crédito que foi reconhecido pela sentença, né? Busca dar cumprimento ao título judicial. E por fim, né, muito embora não seja uma fase propriamente dita, porque conserva um procedimento autônomo, nós temos aí os procedimentos especiais, né? São algumas ações, né, que o Código do Processo Civil estabeleceu ali, né, um procedimento especial para a sua apreciação, ok? Dentro deste contexto, senhores, é que está a nossa disciplina. A nossa disciplina, ela concentra o estudo, né, no direito processual civil 1, que vai ser o estudo da fase de conhecimento, né? Nós vamos avaliar aqui essa estrutura que compõe a fase de conhecimento. O material que está disponível no sistema aula para vocês, né, no sistema faculdade, a gente inicia a nossa discussão falando um pouquinho sobre o conceito de processo, né? Vocês tiveram aula com a Michele no semestre passado, em Teoria Geral do Processo, né? Com certeza fizeram algumas passagens sobre a evolução do próprio conceito de processo, né? Como que o processo foi evoluindo e se construindo. É certo, né, que antes do Estado assumir para si o poder jurisdicional, né, o que valia era a autotutela, né? O indivíduo, pelo exercício de suas próprias forças, fazia valer o respectivo direito, né? Pelo uso ali das suas próprias razões, ele buscava, então, a satisfação de seu direito, né? A resolução das lides que se apresentavam, e isso muitas vezes estava distante, né, do conceito ideário de justiça. Exatamente porque numa sociedade onde somente se admite a autotutela como forma de resolução de conflitos, né, nós vamos ter uma sobreposição do mais forte sobre o mais fraco, do mais rico sobre o mais pobre, né? A gente não tem ali um pronunciamento que seria igualitário, um pronunciamento que busca avaliar de fato, né, as consequências, os resultados que estão sendo apresentados ali pelas partes, né? Muito bem, dentro dessa característica, tá, o Estado acaba, né, assumindo para si o exercício da jurisdição, o exercício jurisdicional, né? E isso vai muito da própria cessão que fazemos de nossa liberdade, né? E outorgamos ali ao Estado para o convívio harmônico entre a própria sociedade, na própria perspectiva, né? Daquele contrato social mencionado por Rousseau, né? No momento em que ele fala em que cedemos nossa liberdade ao Estado, né, ou parcela dela, para que sejamos ali regulados e podemos viver notadamente em sociedade. O Estado, então, possuindo, né, o chamado poder jurisdicional, cabe a ele, tá, Estado, o exercício da jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito sobre o caso concreto e resolver, né, consequentemente, os litígios que estão ali apresentados. Resolver as lides que são postas ali ao seu exame. Acontece que, tá, o Estado ele não sai, né, como um justiceiro, né? A gente, por isso que muitas vezes fazemos críticas ali ao judiciário quando ele veste uma capa, né, de super-herói e sai à busca por justiça, né? O judiciário não tem esse papel. O judiciário ele deve ser provocado, né? O judiciário ele permanece inerte, em razão do próprio princípio da inércia, que deve ter sido visto por vocês no semestre passado, e mediante a provocação das partes litigantes, né, aquelas que desejam
a solução do conflito, do litígio, né? Esse Estado, então, vai dizer o direito sobre o caso concreto, tá? Dentro dessa perspectiva, vários conceitos, né, surgem a partir da ideia de processo, porque o processo ele acaba sendo, né, o instrumento, a ferramenta utilizada pelo Estado para o exame desses litígios, o exame desses conflitos, né, que são postos ali à sua apreciação. Numa perspectiva evolutiva, a gente percebe que o primeiro conceito de processo estava muito ligado ao direito material, ao dizer que processo é o meio pelo qual se efetiva o direito material. E isso é uma grande falácia, né? É um erro dizer que o processo é o instrumento pelo qual se efetiva o direito material, tá? Porque não possui, tá, o direito de ação, o direito ao processo, somente aquele que detém o direito material. Caso contrário, toda ação que fosse proposta deveria ter como resultado óbvio a sua procedência, né? Todas as ações deveriam ser julgadas ao final procedentes. E não é esta a realidade, né? Nós temos ações que são julgadas procedentes, improcedentes, parcialmente procedentes, né? E esta é a realidade que nós temos aqui. Então, esse conceito, né, de processo como um instrumento, né, como mecanismo de efetivação do direito material, ele já foi superado, né? É claro que o processo ele acaba sendo, tá, em alguma medida, o meio condutor, né, para que a pretensão seja conhecida pelo Poder Judiciário. Mas ele não é o único meio, né, e ele não está somente atrelado ao direito material, tá? Mesmo que um indivíduo, acreditando possuir um direito, né, que não possui, ele poderá exercer o processo, né, ainda que como forma de uma mera consulta, né, na perspectiva de saber se possui dentro daquela dinâmica o direito ao processo propriamente dito, né, o direito material que ele acredita possuir. Tá? Em seguida, é apresentado um conceito de processo, o qual eu acredito ser um conceito muito interessante e gosto bastante dele, que é o processo concebido enquanto relação jurídica, né? Entende-se o processo quanto uma relação jurídica estabelecida entre as partes e entre o respectivo Estado. Posteriormente, né, na Itália, com o Fatsalari, nós temos lá uma evolução do direito processual que diz que o processo ele é um procedimento exercido em constante contraditório. Hoje nós temos teorias mais atualizadas, né? E que, de certa forma, reúnem esses conceitos. Como eu passei para vocês aí no caderno, e esse conceito que estava no material aí do sistema faculdade, né? Ele foi construído em aulas anteriores, junto com os meus alunos, né? Em alguns encontros presenciais que tivemos, podemos dizer que o processo ele continua sendo uma relação jurídica, né? Uma relação jurídica exercida de forma dialética, para que a gente possa entender bem isso, né? Quando um indivíduo ele tem um problema, né? Quando o indivíduo ele tem uma lide, ele tem uma questão que precisa ser levada a exame ao poder judiciário, ele vai materializar, né, essa sua questão, este seu problema, a sua lide, através de uma petição inicial. Então, reparem que a petição inicial é aquela que dá forma à pretensão.
A pretensão é aquilo que o indivíduo espera do Poder Judiciário. A petição inicial dá forma a isso. Essa petição inicial, ela é distribuída ao juízo competente. No momento em que ela é distribuída, ela é remetida, então, à figura do Estado juiz. Então, o Estado juiz acaba recebendo essa petição inicial. Então, repare que é neste momento, através do exercício do direito de ação, que se dá a quebra da inércia estatal. É nesse momento que o princípio, né, da inércia estatal ele é rompido, né, no momento em que há a distribuição da ação levada ao Estado juiz. Houve ali, então, a quebra dessa inércia estatal. Agora, né, sobre um manto, inclusive de uma garantia fundamental, consubstanciada no artigo 5º do texto constitucional, o Estado não pode afastar de apreciação lesão ou ameaça a direito. Consequentemente, no momento em que ele foi provocado, ele tem o dever, né, de dizer o direito ali sobre o caso concreto. Via de regra, o que ele vai fazer naquele momento? Estando a petição em termos, né, em condições de ser regularmente processada, esse Estado juiz, ele vai, através de um ato processual, chamar o réu para compor esta relação. Tá? Então, através de um outro ato processual, agora denominado de citação, a citação ela é um ato processual que confere o chamamento do réu ao processo, tem a finalidade de dar a este réu o conhecimento de que contra ele tramita uma ação, né? Então nós vamos ter lá, né, através da citação, a comunicação do réu. Olha, senhor réu, contra você tramita uma ação proposta pelo autor. Este réu, então, né, ao receber essa petição inicial, a receber essa citação, ele vai oferecer a sua resposta. Resposta esta que vai, né, resposta esta que vai se embasar nas alegações deduzidas aqui pelo autor. Então, repare no mecanismo triangular que nós estabelecemos aqui agora, nesta relação jurídica constituída por três partes, né? Autor propõe a ação perante o Estado juiz convoca o respectivo réu, que responde à ação do autor. E esse sistema triangular, né, que vai acabando se complementando e se reproduzindo, né, este sistema estabelece aqui a relação jurídica. Relação jurídica, né, que é realizada, né, a partir do exercício de atos processuais. Atos processuais que são atos desenvolvidos pelos sujeitos do processo, né? Por todos aqueles que atuam no processo. Atos processuais que vão ser realizados, né, cronologicamente, né, e a partir de sua definição em lei, ok? Então, os atos processuais, eles são previamente definidos em lei e organizados cronologicamente. Todos esses atos processuais realizados pelas partes serão realizados, tá, em uma dialética. Tá? E o que eu quero dizer, pessoal, quando eu falo em dialética? Quando nós pegamos aqui um conceito de dialética, nós vamos dizer que existe uma tese, contra esta tese é apresentado uma antítese, ou uma antitese, né? E a partir do embate entre essas duas teses e antiteses, nós vamos extrair
a respectiva conclusão. Então, essa dialética, né, que é realizada aqui nos atos processuais, tem como objetivo a efetivação do contraditório e também da ampla defesa. Quando eu falo em contraditório e quando eu falo em ampla defesa, nós temos que pensar que estes dois princípios, eles têm caráter bilateral. Isso significa que eles se aplicam tanto ao réu de uma relação, quanto ao autor, né? Por que também quanto ao autor? Porque o autor, na perspectiva da ampla defesa, é que ele tem que ter a oportunidade de produzir todos os meios de prova necessários a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Já na perspectiva do contraditório exercido pelo autor, é a oportunidade que deve ser conferida ao autor de apresentar seus fundamentos, suas teses, suas provas contra aqueles fatos, né, apresentados pelo réu que são modificativos, impeditivos ou extintivos de seu direito. Então, esse princípio da ampla defesa e do contraditório também se aplica ao autor. E, de igual maneira, e até com mais ênfase, ao réu desta relação. O réu, ele tem que ter a oportunidade ampla de se defender, de apresentar as provas, os fundamentos, né, as teses que vão fazer com que a pretensão deduzida pelo autor nos autos do processo sejam rechaçadas, sejam levadas à improcedência. Esta é a perspectiva do contraditório e da ampla defesa dentro dessa construção do processo. Mas olha que interessante. Será que, porque aqui eu sempre faço uma pausa, né, para tecer um comentário sobre a efetividade do princípio do contraditório e da ampla defesa, para que vocês compreendam essa característica. Veja bem, eu estou vendo aqui os rostos aqui dos meus alunos, né? Estou vendo aqui que tem muita gente nova, tem alguns que estão com a idade um pouquinho mais avançada, como eu, né? Mas eu queria saber o seguinte: algum de vocês aqui tem filhos já? Sim, eu tenho. Tem. Quantos filhos? Eu tenho uma só de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, bacana. Então você vai me ajudar agora, Gisele, essa pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Não é nem se você concorda com isso, mas se você já escutou essa frase. Já escutou aquela frase assim, Gisele? Quando a criança estiver chorando, deixa ela chorar, que o choro acalma. Já? Você já escutou essa Né, frase? Simone? Muito. Simone, você já escutou isso também, né? Quando a criança está chorando, deixa ela chorar, que o choro acalma. Daqui a pouco Que volta. linda, Gi. Ela aí, ó, participando da aula. Gisele. E aí, mocinha, tudo jóia, né? Coisa boa. Ela, ó, Então, pessoal, Lindeza. quando eu mencionei essa expressão, deixa eu chorar, calma, é exatamente para que vocês consigam entender essa perspectiva, tá? Do contraditório. Quando que ele não é efetivo, tá? Repare bem, pessoal, o efetivo exercício do contraditório não pode ser um simples deixar falar no processo, né? Não é simplesmente abrir uma oportunidade, né, para as partes dizerem as suas razões dentro de um processo.
Não, não pode ser isso. As partes, elas têm obrigatoriamente, tá, que se enxergarem dentro do resultado que vai ser obtido com aquele processo, né? As partes, elas têm que se enxergarem dentro daquela sentença que vai ser proferida no processo. De modo que, se a sentença não tiver consigo essa correspondência, esse contraditório não fez efeito algum. Querem ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos pensar aqui comigo o seguinte. Vamos dizer, ei, mocinho, vamos dizer que o autor, né, na sua petição inicial, tá? Deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer isso aqui de um jeito bacana. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui uma coisinha aqui. Pessoal, tá vendo meu bloco de notas aí? Sim, sim, abriu para a gente. Beleza. Olha só, vamos imaginar essa operação aqui, olha. O autor, tá? O autor, ele disse na petição dele, tá? Ele disse lá na petição dele. Ele disse A. Tudo bem? O réu, se ele somente for dado o exercício da palavra, ok? A oportunidade de fala dentro do processo, ele disse na contestação. Na contestação, o que o réu vai fazer? Ele vai falar sobre A e vai dizer B, ok? Reparem lá nessa operação. Na petição inicial, o autor disse A. O réu teve a oportunidade de falar. Então, o réu, na contestação, ele disse A, né, falou sobre o que o autor disse e acrescentou algo. Ele disse B, ok? Imagine, então, que da conclusão dessa discussão aqui, o juiz, ao decidir, ele faça isso aqui, ó. O juiz sentencia C. Reparem nessa situação. O juiz aqui, ele sentenciou C dentro do processo. O autor, ele se enxerga no provimento de sentença? Ele consegue visualizar as suas alegações lá na sentença? Não. O réu consegue avaliar suas alegações na sentença? Não. Também não. Pois é. Essa situação, ela era possível de ser realizada. E é exatamente essa situação aqui que não atende, tá, o conceito de contraditório e de ampla defesa, pessoal. O contraditório e a ampla defesa jamais pode ser, tá, um simples deixar falar dentro do processo. Porque se eu for analisar somente o procedimento que foi realizado, o contraditório, em tese, teria sido atendido, porque eu dei a oportunidade de fala. Agora, se essa oportunidade de fala não foi levada em consideração para decidir a questão, o contraditório e a ampla defesa jamais se foi efetivo.
essa situação aqui é qualificada pela doutrina como decisão surpresa. Ela é qualificada pela doutrina como uma decisão surpresa. Por que que ela é uma decisão surpresa dentro deste processo? Porque nem A e nem B encontram os seus fundamentos na razão de decidir do juiz. E é nessa linha que o artigo, né, 14 do CPC de 2015, tá? O CPC de 2015, vem estabelecendo para vocês sobre a vedação, né, às decisões surpresas. Isso não pode acontecer dentro do processo. Mas querem ver um exemplo que isso antes tinha aplicação e uma aplicação com grande constância? Vamos imaginar, por exemplo, que o autor ele fez aqui sua pretensão. Ele deduziu aqui a sua pretensão. O réu falou também sobre a pretensão do autor e acrescentou mais alguma coisa. Só que o juiz, na hora de decidir, ele percebe que o autor, quando entrou com este processo, já havia transcorrido muito tempo, né? O tempo já havia se passado, tá? E, consequentemente, aquele autor, ele demorou para exercer o seu direito de ação e aquele processo estava afetado pela prescrição. A prescrição é uma matéria de ordem pública. A prescrição pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer fase de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. Então, o que o juiz faz? Vendo que ele não vai ter que apreciar, né, as pretensões do autor e não vai ter que apreciar as pretensões do réu, ele pode extinguir este processo simplesmente arguindo a prescrição. Ele vinha aqui e sentenciava que o processo estava prescrito. Nada dizia sobre o que o autor mencionou, nada dizia sobre o que o réu mencionou, e ambos foram surpreendidos com o resultado da sentença, né? Que era matéria não discutida no processo. Por essa razão, e exatamente para tornar efetivo o exercício do contraditório dentro do processo, é que o artigo 14 do CPC diz que o juiz não pode conhecer nenhuma matéria no processo sem que tenha dado a oportunidade às partes de pronunciarem sobre este fato dentro do processo. Então, dentro dessa condição aqui, ainda que o juiz, né, tivesse o entendimento de que o caso estava prescrito, ele tinha que dizer: autor, fale sobre a prescrição. E aí o autor ia chegar aqui e ia falar C. Réu, fale sobre a prescrição. O réu ia chegar aqui e ia falar C. Se o juiz entendesse por reconhecer a prescrição, olha agora como ficou a forma. O autor e o réu se enxergam dentro do processo? Dentro da sentença do juiz? Existe parcela das alegações dele que foram absorvidas pela sentença? Sim. Sim. Tá vendo? Então agora contraditório se fez. Agora o processo foi constitucionalmente adequado, tá? Por isso, pessoal, que no conceito que eu apresentei para vocês de processo, eu utilizo uma expressão nele, né? Dizendo que o processo, ele é um sistema comparticipativo. O que quer dizer essa palavra comparticipativo? Quer dizer que o processo não é mais um resultado do juiz. A sentença não é mais um resultado exclusivo do juiz. As partes, em razão da relação jurídica em que elas estão ali submetidas,
elas auxiliam o juízo para a construção da melhor decisão aplicável ao caso concreto. De modo que todos os fatos, todos os fundamentos apresentados pelas partes e capazes de alterar o resultado prático dessa decisão têm que ser apreciado pelo juiz e ele deve dizer as razões por que acolhe e por que rejeita aquela alegação suscitada. É desse modo que o contraditório se faz atendido. Então, lá no conceito de processo, a gente viu o processo como uma relação jurídica, né, efetivada entre as partes e o Estado, exercida a partir de atos processuais, cronologicamente organizados e previstos legalmente, em dialético contraditório, tá? Num sistema dialético, num sistema contraditório, e de forma comparticipativa, auxiliando o juízo a tomada da melhor decisão aplicável ao caso concreto. Ok? Esse é o conceito de processo que nós estamos trabalhando. Nós vamos cair daqui a pouquinho, tá? Voltem para mim no mesmo link, tá?